cita até uma Então deixa eu passagem. perguntar para o Paulo. Não estou perguntando para nenhum Paulo filósofo. de Tarso. Não, Paulo perguntando para aqui, o Paulo. eu. Isso, Paulo César. Isso, ok. Alright. Não, e não quero a resposta na ótica de nenhum filósofo, nenhum pensador. Deus existe? O Paulo acredita que o Deus existe? Deus existe. Deus existe. Deus existe. Você está convencido disso? Deus existe. Perfeito. Tô Não aqui tenho dúvida respirando. com relação a isso, não. Agora, eu não acredito que Deus exista dentro do arcabouço que a gente prendeu Deus. E aí deixa até de ser Deus. Aí você está falando de religião. Tô falando de religião. Religião. Perfeito. Porque, pra mim, Deus não tem que ter uma forma. Uhum. Essa forma é porque a gente necessita. Quando a gente fala de formas de Deus, é porque a gente é altamente platônico, né? A gente sempre necessita que tenha uma ideia, um ideal, alguma coisa pra gente idealizar, desejar. Eu falei com vocês no início, não sei se já estava gravando, que tem um teólogo chamado Andreas Torres Queruga, que ele fala que essa relação do cristianismo com Deus que deseja, não dá mais para aceitar hoje. E é um padre. Ele fala assim, como que você pode chegar num velório, é o pai de alguém, a mãe de alguém que amava muito, que tinha uma relação amorosa dentro dos padrões que a gente chama de amor, etc., e fala assim, o pai tá lá estendido, a pessoa tá chorando, e o pai estendido no caixão e fala assim, foi Deus que quis. Deus me livre de acreditar num Deus desse, porque ele quer minha infelicidade, tirou meu pai, a pessoa que eu mais amava, que me dava sustento pra viver, etc. Às vezes alguma justificativa espiritual, né? Mas aí ele fala assim, quando eu falo que Deus quis, querer é desejo. Desejo, seres que desejam, são seres puramente falíveis. Eu desejo porque eu não tenho. Se eu tenho esse copo aqui, pra que eu vou desejar esse copo? Eu vou desejar colocar café aqui. Ué, mas se eu vou desejar colocar café aqui, é porque aqui tem café? Tem café aqui dentro? Não tem. Não, eu desejo colocar um café aqui pra Exatamente. tomar o café. Então, desejo está muito ligado àquilo que é falível. Deus não pode ser falível. Deus não pode ser falível. Então, Deus não Quem deseja. acredita em Deus necessariamente acredita no demônio? Não. Não? Não, é porque não falei do confucionismo em si. Não tem essa visão de demônio. Demônio é uma construção, pelo Então menos você parte do nossa pressuposto que maniqueísta. Deus também pode ser Entre mal. o bem e o mal. Sim. Aí depende Ele do que também que é é mal. responsável. No Depende caso. do que você chama de mal. É. Porque o mal pode ser, dependendo do ponto de vista da filosofia, da corrente, do pensamento, Meu o mal pai pode ser morreu. bom. Meu pai morreu porque Deus deixou. Sim. Pode, Então ele é porque se mau. eu quero chupar uma manga, pra chupar não. uma manga eu preciso de que nasça uma mangueira, e aquela uma manga vai ter que morrer, e vai ser um mal pra ela que ela vai deixar de existir. Não nesse sentido, Em qual mas sentido? no sentido, se eu pegar um ser humano, por exemplo, que faz uma agressão violenta contra outro covardemente, eu associo isso ao mal. Covardia. Nossa, a covardia é um mal. Mas aí né? ligado à religião, isso é o Deus- livre-arbítrio. A pessoa Deus- escolheu fazer aquilo. né? Não, sim, mas se tudo é obra de Não é Deus, Deus. A conversa é entre os dois. se então, assim, tudo é obra de Deus, se não existe o Eu demônio. ia falar livre-arbítrio, né? Eu quero Usei essa frase. eu quero né? voltar na essência da pergunta. Não pode voltar. Se não existe a figura do demônio, se tudo é obra de Deus, ele também é capaz de fazer atrocidades. Sim. Concorda? Mas o que é atrocidade? Não, essa eu acabei de citar, uma covardia. Então, Física quando com um leão alguém. mata um outro leão, é atrocidade? De uma certa forma, sim. De uma certa forma. Não, porque eu não. De uma certa forma, porque eu não conheço a essência do universo dos leões. então eu não voltando. consigo me comunicar com eles. Então, Mas, por exemplo, eu leão consigo não me deveria- comunicar. Um leão não deveria matar um Mas outro leão. mas eu consigo comunicar. O leão mata por um instinto natural de alimentação. Então, o que tira a gente do instinto? A possibilidade de ter alternativas que eu não precisaria fazer. O instinto é o natural? O instinto é natural. A natureza é cheia de Natural. instintos. Claro, A natureza claro. em si é instinto puro. O que me tira do instinto? O que não é natural, a cultura. Um Então, pouco da a razão. gente aprende a não ser instintivo. Um pouco da razão, né? Quando o ser humano tem a capacidade de eliminar, você deu o exemplo do cachorro, né? O cachorro tem a capacidade de sentir emoções, de ter, né, o medo, a alegria. Eu amo tanto meu o filho ser humano- que eu não quero que ele vá morar longe de mim, lá nos Estados Perfeito, mas Unidos. o ser humano tem a possibilidade de E aí? separar a emoção da razão para não matar alguém na rua. E ele morar fora vai
gerar em mim uma dor muito grande. Perfeito. Revolta. Uma Perfeito. dor, uma falta, até uma depressão. Sim. Posso ficar deprimido. Mas porque o meu você, filho não, tá ali. mas você não sai na rua Mas e eu vou mata prender uma meu filho. pessoa, ou você não sai na rua e mata uma Mas vai pessoa ser porque seu filho vai morar responsabilidade. fora. Mas você pode matar, pode acontecer de você matar uma pessoa que estava querendo matar seu filho. Pode, claro. Tá, Legítima aí defesa. volta nos leões. É o mesmo instinto natural dos leões. De proteção, de defesa. Né? É, mas aí é a defesa do Porque seu filho. porque se eu entendo. Você não me conhece. Se eu entendo que, Você se eu tem entendo porte que é um de arma. assassino, que é Aí um você tá vendo que a psicopata. pessoa tá vindo pra me matar. Será que você ia matar a mesma pessoa se você não é policial, porque tem que defender, etc? Uhum. Às vezes não. Não. Mas Assim, muitas vezes não, porque eu falei, eu vou sujar minha mão com isso aqui, daqui a pouco até eu provar pro outro que eu quis defender uma pessoa que eu nem sei quem é. Sim. Até passar por esse processo, eu já fui presa há muito tempo e já perdi um tanto de coisa da minha Perdi liberdade. dinheiro, já tive contato É com minha liberdade e advogado, tudo. Agora, se é meu filho. Não, mas Minha mãe não nos muda. percamos na definição isso é do bem e instinto. do mal. Não, Mas isso é instinto? não, eu quero definir É o instinto. bem e o mal. Não, não é instinto, porque eu tô racionalizando. É a minha mãe. Mas é instinto Não é de qualquer um. defesa. É Perfeito. um mecanismo de defesa. Defesa que quando você é em tem. cima de você. Não, ou de Mas- alguém mas próximo a você. Não, sim, mas eu tô. Mas não tem como você comparar com o leão nessa hora. Não Porque o tem leão como faz comparar. sem racionalizar. Sem racionalizar. Porque quando você. Perfeito. Por que eu tô racionalizando? Porque quando sou eu, que não sou seu filho, que não sou sua mãe, etc., você vai pensar e falar assim: não posso deixar, eu vou sujar minha mão. Não quero até eu provar que eu quis ajudar essa pessoa, eu vou ser prejudicado. Legalmente eu vou ser prejudicado. Agora, se é sua mãe, você fala de instinto porque você vai de uma vez, mas você pensa que é sua mãe. Tanto você pensa que é sua mãe, porque você pensou que era eu. Não é simplesmente instinto. Mas eu Entende? queria Só voltar no conceito do somatório, bem e então. do mal. Digamos assim. Pode Vamos ser. voltar no conceito do bem e do mal. Eu acho que Conceito do bem é e mal. interessante, Uhum. porque a Deus- gente estava naquela questão de Deus ser onipresente, ser o único, né? E não existia a figura do demônio. Eu coloquei, né? Todos que acreditam em Deus têm que necessariamente acreditar no demônio. Porque não atribuiria a uma figura divina o mal que existe na Terra. A gente ficou flutuando na questão do bem e do mal, onde entrou o exemplo dos leões, que eu concordo que é Da questão do subjetivo, instinto. Aham. né? Porque você acabou de votar, o leão talvez haja no instinto que não seria passível do mal. É um instinto dele. Mas ele não é Sobrevivência. passivo do mal por quê? Essa é a questão. Porque ele não tem uma roupagem cultural que diz o que é certo, o que é errado. Ele é perfeito. irracional. E- pra Aí poder bem e pensar. mal vem pra erro Mas e nós acerto. temos. Nós temos. Nós temos. O leão, não sei se acredita em Deus. Nunca conversei com um pra saber se ele acredita ou não. Então, e o que te prova que Deus pensa igual a gente? Não prova. Pois não é, é isso. essa questão. que eu tô Mas a colocando. questão Se eu toda é penso essa. como o budismo, Deus não tem esse pensamento, não é energia. Deus não tem forma. Agora, se eu vou lá pro cristianismo, forma. Alguns até colocam. Mas barbudo, nota que você está fazendo uma esposo. abordagem como nas possibilidades do relacionamento de Deus com o ser humano, e eu estou indo num caminho contrário do ser humano com Deus. Com Deus, isso. É, É o o caminho caminho- das religiões. Que é o caminho da religião. É o caminho das É o religiões. caminho da religião. É o humano Exatamente. construindo o caminho pra se chegar a Deus. Exatamente, É como foi a exatamente. história da Torre de Babel, o problema foi esse, se a né? religião Quiseram acredita. chegar até onde Deus Porque estava. a religião acredita no demônio, E aí não todo mundo se acredita? entendia. Falta muito. Aí, quando eles construíram as torres, Deus falou assim: vocês estão querendo chegar aqui em mim? Então agora eu vou destruir essas torres e vocês vão falar de um jeito que ninguém vai entender. E aí vocês vão ficar perdidos entre vocês. Aí você vem na dimensão assim: nossa, Deus era vingativo. E aí, cadê o amor? Cadê o amor? Deus é amor. Cadê o bem e o mal? Mas- Isso não é o mal? A Pois é, falta mas tá do vendo? amor Isso não é o depende mal? da onde. Pra filosofia, aí eu volto à sua pergunta, que se andam juntas. Tem momentos que a filosofia não vai andar junto com a religião de jeito nenhum. Nem pode, né? E não Mas consegue. Jesus uma era suportar a filósofo? outra. Volta com a pergunta anterior. Jesus era um filósofo? Olha, eu vou falar por mim, eu vou voltar ao Paulo, tá? Era. Porque ele questionava a estrutura. Filósofo enquanto... Você pensamento lembra de alguma filosófico quanto passagem aquilo que que vem Jesus questionar onde mostrou nós ser estamos? filósofo? Como é que é? Você lembra de alguma passagem bíblica que Jesus mostrou ser filósofo? Nossa, várias, several. Tem a passagem, por exemplo, que ele fala... Vamos falar da moeda? da Dê a, dracma. dê a César o que é de César. Sim. Eu não pensei nessa, não. Eu pensei na passagem que eles falam assim, se pode... Aquela do boi que eu falei, você pode tirar um boi que tá no dia de sábado. Várias coisas que você pode fazer no dia de sábado. E ele falava que podia, porque que não pode salvar uma vida só porque é sábado. Se você tá salvando vida, a questão, um princípio ético, né? As provocações voltaram.
Natureza humana, né? A gente não procura achar coisa boa, né? Só coisa ruim, né? Mas aí vocês chamam isso de filosofia? Ah. Eu acho mais isso psicologia, mas tá bom. Mas Jesus tem várias, igual aquela passagem do templo. Uhum. Ele entra chicoteando. Como é que um cara vai chicotear? O cara pregava. Todo mundo fala assim, paz. E de repente gritou, A casa do pai não pode ser comércio. Exatamente. Ali ele tá quebrando com a regra. Jesus morreu porque ele infringiu regras. Quem mata Jesus mesmo, condena Jesus, não é a autoridade de poder econômico. O próprio povo. Tanto que César, que era o poder econômico, fala o quê? Eu lavo minhas mãos, não vejo problema nenhum nesse homem. E quem que era o povo? Judeu. Não tô falando dos judeus, não tô sendo antissemita, não. Pelo amor de Deus, não sou, não. Mas assim, pelo amor de Deus. Mas é só para entender a questão de Jesus, que quem condena Jesus ali... É do próprio povo. E condena porque Jesus, ele tava modificando alguma coisa que era dentro da moral, que não poderia se modificar. Estava incomodando. A filosofia, ela tem esse princípio a própria escolha de incomodar. Pilatos e Jesus mostra isso aí. Escolheram o preso lá que... Barrabás. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Que tava preso porque era uma pessoa que matava pessoas. Exatamente. Ladrão. E o outro que nunca tinha matado ninguém, mataram o cara. Mas a questão, não tô nem entrando na questão ética. Uhum. Porque aí pode entrar em outras questões e não é o fulcro aqui, né? O objetivo aqui. Mas é responder se Jesus era filósofo. Partindo desse ponto de vista de alguém que questionava o status quo dele ou da sociedade que ele estava vivenciando ali, que era a que ele estava ali inserida, e era a sociedade judaica, que era a sociedade dele, ele era um filósofo. E outra coisa interessante, para muitos estudiosos, teólogos, etc., Jesus em momento algum queria construir uma nova religião. Ele era judeu e morreu judeu e certamente queria continuar com o judaísmo. Até porque ele era princípio moral ali deles, né? Da pessoa querer continuar com a religião dele. O que ele queria era tirar certas coisas que ele via que eram questões que, em vez de gerar ética, gerar vida, gerava morte para as pessoas. Não traziam bem. E questões morais. Bem. Paulo, professor Paulo. Agora pra gente poder mudar um pouquinho o nosso... Vamos mudar a toada. Em vez de falar de Deus e do ser humano, vamos falar de ser humano e de ser humano. Vamos. Das relações entre eles. Mas tudo isso é ser humano. Nem sei se Deus não sei. questionar. Quem já tá falando de filosofia. Tudo também. aqui é humano, gente. Vamos conhecer